Então, nós vamos implementar um modelo de programação linear para o problema do transporte balanceado, né? Utilizando aqui uma abordagem de otimização em rede. Eu tenho por hábito, quando eu estou trabalhando em implementação computacional, eu tenho por hábito fazer como eu fiz no quadro. Então, eu gosto primeiro de determinar quais são os parâmetros e depois quais são as variáveis e, por fim, escrever o modelo matemático. Tá? Então, isso é hábito. Agora, eu posso definir variável primeiro, parâmetro, tem alguns detalhezinhos, mas, em essência, essa regra não é uma regra rígida do programa. É algo que eu gosto de fazer, que eu considero que fica mais organizado. Então, eu vou colocar aqui uma hashtag. A hashtag, ou sustenido, ou jogo da velha, ela tem o papel de dizer que o que vai estar na frente dela não será lido pelo computador. Então, eu vou usá-la aqui para fazer comentários ao longo do código, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, problema do transporte balanceado. Tá? Só para depois esse arquivo ficar bonitinho para a gente. Outra coisa, eu vou mandar para vocês também o arquivo para vocês compararem com o que vocês estão fazendo. Aí eu vou colocar assim, ó, parâmetros. Lembrando que isso não vai ser lido. E agora eu vou começar a fornecer para o computador comandos que ele vai ler. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro que eu vou criar é o conjunto de nós fornecedores. Existe um comando em AMPL, que é a linguagem que a gente está trabalhando aqui, para criar parâmetros, que é o comando param. Percebam que o GUSEC, quando ele identifica um comando, ele já coloca em negrito e em azul. Estão vendo aí? Então ele já identificou um comando, param. O que ele entende? Olha, o usuário vai criar um parâmetro. E aí eu vou criar um S maiúsculo e vou encerrar o comando. Ponto e vírgula. Param minúsculo de espaço. Não, ó. Ele minúsculo. A linguagem é o que a gente chama de key sensitive. Ela diferencia entre maiúsculas e minúsculas. Todos os comandos são em letra minúscula. Do início ao fim. Beleza? Se eu colocar um P maiúsculo aqui por causa do nosso hábito, né? Tá começando uma frase. Ele não era para ele ficar azul, ficou só para me contrariar. Tá? Ok? Bom, aí, gente, esse é um hábito salutar. Eu vou comentar aqui, olha, o que é o S? Conjunto de nós fornecedores. Ou, melhor do que conjunto, eu vou colocar assim, ó, quantidade. Ok? Aí vou fazer a mesma coisa para o D, que é a quantidade de nós consumidores. Então, criei já dois parâmetros. Agora eu preciso criar, para cada nó fornecedor, existe uma capacidade de fornecimento, não é assim? Então, eu não tenho como criar K1, K2, K3, porque eu não sei quantos nós fornecedores eu vou ter toda vez que eu for implementar o modelo. Eu tenho que criar um modelo que funciona para qualquer quantidade de nós. Por isso que a gente criou o parâmetro S. E aí eu vou criar um parâmetro com o mesmo comando, que eu vou chamar de K, tá? Esse K é minúsculo ou maiúsculo? Não interessa. Se você usar minúsculo como eu, leva como minúsculo até o final. Se você usar maiúsculo, leva como maiúsculo até o final. Mas eu vou dizer que eu tenho esse K começando em 1 e terminando em S. Tá? O que eu criei? Eu criei um vetor de parâmetros. Eu criei um conjunto de S parâmetros K. O primeiro K é o 1, é o que está do lado esquerdo. O segundo K é o S, que é o que está do lado direito. Prestem atenção que só tem 2 pontos aí. Dá uma vontade louca de colocar 3, mas são só 2. Beleza. Aí eu vou dizer que esse K
é a capacidade de fornecimento do nó fornecedor I de 1 até S. O que deu errado? A chave fica vermelha, eu não consegui dar na frente dela, mas eu fui no parênteses. Você está pondo chave na colchete, não? Parêntese. Não, é chave. Acho que se você terminar de escrever, ela fica azul. A hora que você fecha, ela fica azul, olha lá. Beleza. Eu agora vou criar um parâmetro de demanda, né? Parâmetro D. Começa no 1. A demanda vai até o D maiúsculo, né? Capacidade de fornecimento do nó fornecedor I. Isso. E aqui vai ser demanda do nó consumidor D. Do nó consumidor J, desculpa. J que vai de 1 até Dzão. Qual outro parâmetro que nós temos? X é parâmetro? Variável. Vamos criar mais parâmetro. Tem o custo. Vocês concordam que se K é um vetor? Não, mas o W é do não balanceado. Agora eu quero fazer o custo. Custo de transporte. É parâmetro o custo? É, não é? C, né, que a gente chamou. Vocês concordam que o C tem duas dimensões? Ele é C e J? Sim ou não? Então, eu vou fazer. A primeira dimensão vai de 1 até S. Vírgula. A segunda dimensão vai de 1 até D. Criei custo de transporte do fluxo de I para J. I vai de 1 até S e J vai de 1 até D. Tá dando para entender? Estão percebendo que a linguagem tem uma lógica e que essa lógica não é muito difícil? Sim ou não? Você achou difícil? Olha a crença limitante. Fala assim, PO era difícil. Até ontem. Bom, criamos todos os parâmetros. O que eu fiz de errado? Bom, agora eu vou criar a variável. Qual é o comando, Cleiton, para criar a variável? Isso mesmo, Cleiton. var. O comando var, que é a abreviação de variable, ele é usado para criar variáveis. Olha lá. Eu escrevi var, ficou azul. Estão vendo? Aí eu vou criar a variável x e j. X, 1 até S, 1 até D. O que significa isso? Variável de fluxo do nó I para o nó
Beleza. Criamos todos os parâmetros e todas as variáveis? Agora eu vou escrever a função objetivo. Tá? Vou escrever assim, ó. Função objetivo. Só para deixar mais didático. Percebam. A função do problema de transporte é uma função de minimização ou de maximização? Olha o comando de minimização, como é que é complexo. Você escreve assim, ó. Minimize. Beleza? Foi uma piada. Minimize. Minimize. Tá? Você tem que dar um nome para a função. Eu gosto de chamar, por exemplo, de custo. Qualquer coisa que vocês fizerem aqui usando caracteres válidos vai funcionar. O computador não sabe que isso é um custo, não. Ele está dando um nome qualquer que o usuário criou. Se o Arthur escrever assim, ó, minimize Arthur, vai resolver do mesmo jeito. Só que no final lá ele vai falar assim, olha, o valor do Arthur é 70. No meu ele vai falar, o valor do custo é 70. Tá claro? E aí agora eu vou criar o somatório. Prestem atenção, talvez seja o mais chatinho até aqui. Comando para somatório é sum, minúsculo, que é a abreviação de summation. Tá? S-U-M, sum. E aí você abre a chave. Como é que a gente lê o somatório? Eu leio assim, ó. Somatório em I que vai de 1 até S de X e J, não é assim? Aqui nós vamos fazer igual, ó. Somatório I. Aí esse que vai de, eu escrevo in. Ok? 1 até onde? S. Então, o que está escrito na tela? Somatório de I indo de 1 a S. Tá ok? Só que são dois, né? São dois somatórios? Eu não preciso, quando tenho dois somatórios, escrever o comando sum duas vezes. Eu posso só dar vírgula e dizer qual é a característica do próximo somatório. Como é que fica? O seu próximo somatório é em J, não é? Que vai de 1 a D. Percebam, tem só 2 pontos. São só 2 somatórios. Eu escrevo os 2 contadores dos 2 somatórios e fecho a chave. Agora eu vou colocar depois da chave o que vem dentro desse somatório. X. Percebam que agora eu vou chamar o valor do X. Então eu vou usar colchete. X e J. Eu vou dar um Enter aqui, ó, só para caber tudo na mesma linha, tá? X e J vezes C e J. Terminei o comando, dou ponto e vírgula. No final de todo comando tem que dar um ponto e vírgula. Olha se essa função objetivo está fazendo sentido para vocês. Gente, tá ok a função objetivo? Vamos seguir? Eu dei um Enter aqui, ó, só para caber na mesma linha e não ficar mais confuso para vocês, tá? Mas não precisa dar esse Enter, não. Dar esse Enter não faz nenhuma diferença. Beleza. Escrevi a função objetivo, deixa eu... Vou tirar um pouquinho o zoom e agora cabe na mesma linha. Agora eu vou colocar restrições. Lembra lá quando eu escrevi no quadro 1, 2 e 3? Beleza. Primeira questão. No AMPL,
Toda vez que eu vou escrever uma equação ou uma inequação que representa uma restrição, eu vou dar um comando s.t. que significa subjected to, que é o mesmo que sujeito a, que a gente aprende quando a gente vai escrever modelo matemático no computador. Não é sujeito a que a gente escreve? Aqui eu escrevo assim, ó, s.t. O Guzek já entende, olha, tem uma restrição aí. Ok? Toda restrição tem que ter um nome. Eu, por hábito, gosto de chamar minhas restrições de R alguma coisa. R1, R2, R3, fazendo alusão à restrição 1, restrição 2, restrição 3. Mas vocês poderiam escrever, por exemplo, rest1, rest2, não faz diferença. É igual você coloca um nome para a função objetivo e eu chamei de custo, a minha restrição, a minha primeira restrição eu estou chamando de R1. Tá bom assim? E aí, ó, eu escrevo, vou colocar 2 pontos e vou escrever a restrição. A primeira restrição é aquela, né? Somatório de tudo que sai de um nó produtor tem que ser menor ou igual à capacidade daquele nó. Acharam essa restrição no caderno de vocês aí? Somatório com J indo de 1 até J, do X e J, menor ou igual a KI. Se eu não estou enganado, foi a restrição que eu escrevi como sendo restrição 1 no modelo. O que está faltando aqui, gente? Cadê a foto do caderno? O que está faltando? Lembra aquele para todo I que vai de 1 até Izão? Até Szão? Sim ou não? Tá rápido? Onde que vocês estão? Ó, toda vez que eu crio uma restrição e essa restrição tem o para todo, quando eu falo do para todo, vocês estão lembrando o que é? No modelo matemático, a gente tem por hábito colocar o para todo depois da equação, não é assim? Eu escrevo a equação, eu escrevo para todo I que vai de 1 até Izão, ou Szão. No Guzek, quando eu crio a restrição, eu já determino quando ela é válida. Então, eu vou colocar o para todo aqui, ó, logo depois do nome. Ó. Eu vou escrever assim, essa restrição vale para I que vai de 1 até S. O para todo é isso aqui, ó. Ele fica entre o nome da restrição e os 2 pontos. Ok? Eu vou escrever, eu não vou escrever o que significa essa restrição, vou só escrever assim, ó. Restrição 1 do caderno. Pode ser? E aí eu terminei e vou escrever a segunda, ó. A segunda eu vou chamar de restrição 2. Ela vale para todo J, que vai de 1 até D. Qual que é a dela? A soma. Fala comigo. Pois não. Onde você bugou? Porque eu falei assim, o para todo, aqui no AMPL, eu coloco ele entre o nome da restrição e os 2 pontos. Isso era aí. Talvez eu não tenha ficado claro. Essa daqui, ó, que eu chamei de restrição 2, eu vou dizer que é a restrição 2 do caderno. Ok, gente?
Aí fica faltando a restrição 3, né? É. Sabe como é que eu gosto de fazer a restrição de não negatividade, Letícia? Quando eu crio a variável, eu já falo que ela não pode ser negativa. Lá em cima. Lá em cima, Lívia. Ó. Lembra que tinha uma restrição 3? X e J maior ou igual a 0 para tudo I para tudo J? Prestem atenção. Por favor. Se eu vier aqui na hora que eu crio a variável, criei. Aí, ó, antes de encerrar o comando criar variável com o ponto e vírgula, eu coloco assim, vírgula. Eu gosto de brincar que essa vírgula é assim. A propósito, essa variável é maior ou igual a 0. Viram aí? Então, criei, ó, var, crie uma variável de nome x, que vai variar de 1 a s e de 1 a d, e, a propósito, né, na vírgula, essa variável vai ser sempre maior ou igual a 0. Tá bom? Viram ou não? Vou escrever aqui, ó. Esse maior ou igual a 0 substitui a restrição 3 do caderno. Que é isso, hein, Cleide? Esse maior ou igual a 0 substitui a restrição 3 do caderno. Beleza? Ou, vou trocar. Caderno está muito fora de moda. Vou colocar das fotos. Beleza? Será que está pronto? Posso? Pessoal, no GUSEC, todo modelo que eu crio, todo arquivo de modelo, eu preciso salvar como um arquivo com a extensão .mod, M-O-D, tudo minúsculo, fazendo alusão a model, de modelo, tá certo? Então, assim, fizeram aí, agora eu venho em arquivo, file, save as, né, salvar como. Aí você escolhe uma pasta, eu vou escolher minha pasta aluno aqui, e vou escrever transporte balanceado. O nome, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pode ser Tiago, mas na hora de colocar a extensão eu coloco ponto MOD, os 3 minúsculos, M de Maria, O de objeto, D, sem espaço. D de dado, model. File, save as. Aí você coloca o nome que você quiser, mas depois do nome você tem que pôr ponto .mod. Se você quiser, Arthur, ponto .mod. A dica. Coloca problema balanceado, porque você vai querer usar ele mais tarde. Beleza? Ponto .mod. Salvei. Tá? Para o GUSEC interpretar que isso é um modelo matemático. Tem que ser junto, transporte balanceado. Transporte balanceado, tudo junto, ponto .mod. Aí, gente, vocês vão ver que na maioria dos casos aí, quando você salva como ponto .mod, ele ativa um monte de opções aqui em cima, ó. Por exemplo, a opção compilar. Então eu venho cá e compilo, e aí eu vejo que tem alguma coisa errada.
aqui do lado ele cria uma caixinha com o relatório, tá vendo? Olha o erro que ele está dando aqui, ó. O meu deu J not defined. Todo mundo que tiver o mesmo erro é porque está certo o modelo. Quem tiver algum erro diferente desse tem algum erro no programa. O compilar é aqui, ó. Eu não sei como é que significa isso, mas tem dois pezinhos aí. Do lado dos dois pezinhos, lado esquerdo. Isso. Não? Não abriu a telinha do lado aqui, não? Só que aquele time ele deu errado, deu diferente comigo aqui, ó. Não, mas deu isso aqui? Esse time aqui é o tempo que o seu processador gastou para compilar. O processador do meu computador deve ser pior do que o seu. Não, mas esquece aqui. Não, o seu tem erro de sintaxe. Beleza, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo do Jorge aqui que deu um erro de sintaxe. Aí eu falando aqui, ó. Ele vai falar qual arquivo que deu erro. O arquivo está aqui, ó. Transporte balanceado é o arquivo. Só podia ser nele porque só estamos trabalhando com um aqui, mas às vezes a gente trabalha com mais. 2 pontos. Isso aqui é a linha. A linha onde está o erro. Aí, Jorge, você vai olhar ali e vai lá. Você tem um erro de sintaxe. Aqui, ó, gente, um erro muito comum aqui no caso do Jorge, tá? Ele está apontando um erro para a linha 24. Aí você fica 7 horas na linha 24 procurando erro e não acha. Por quê? Porque está faltando um ponto e vírgula no comando imediatamente anterior. Não é? Aí você vai na linha anterior, ó. Está faltando um ponto e vírgula, você colocou 2 pontos. Não. Isso aqui são 2 pontos. Tá? Então olha só. Não, aí tem que ser. Tá vendo? Olha, esse D, você está criando ele 2 vezes. O computador está confundindo o D de novo. Esse D você tem que colocar aqui. Aí você pode compilar de novo. Quando você for compilar, já salva. Não, sai daí. Vai compilar de novo. Vai dando. Aí eu sou que erro é esse que ele está dando? Ele está falando assim, não tem valor para J. É claro, nós estamos falando. Deu pior? Eu dou 20 agora. É mesmo? Mentira. Você está rodando a linha compactada. Não, cadê sua pasta de valores? Aqui, velho. Só dando 24 também. Você começou demais. Agora deu 24. Olha se tem um ponto e vírgula na linha antes da 24. Tem um ponto e vírgula no final. Bom, qual parte que vocês querem que eu deixe aqui? É custo 2 pontos? 2 pontos.